E vamos ver depois se o que eu ver aqui vai fazer sentido ou não. Gente, boa noite. Ó, agora são 2h13 do dia 15 de março. Meus vizinhos estão aqui jogando negócio na minha pele, gente. Ó, vocês conseguem perceber, gente? O que eles jogam, ó, retira toda a minha massa. Eu não sei o que que é isso. Mas é o que eu falo sempre. Toda vez que eu estou aqui, é isso, eles me intoxicam. Aí vem queda de cabelo, não sei o quê. E aí saem por aí falando que é isso, que é aquilo, não é. Entende? Mas não faz diferença. Entende? Eu estar mais magro, eu estar mais gordo, eu estar com mais cabelo ou com menos cabelo, não vai, gente, impedir dessas pessoas pagarem o que elas têm que pagar. 5 de ouros. Já começou. Entende? Não vai impedir essas pessoas de pagarem o que elas têm que pagar. Não vai. 5 de ouros. O que que tá rolando aqui? Não vai impedir. Torre. Quem impede um raio de cair, gente? Quem impede um raio de cair? Quem impede um raio de cair? Torre 5 de ouros. Quem impede um raio de cair, gente? Compreende? O que impede um raio? Quem prevê um raio? 10 de espadas. Quem prevê um raio, gente? 9 de paus. 3 de paus. 2 de paus. A lua. Rainha de espadas. 8 de paus. 8 de espadas. Aqui tem perda. Gente, a torre. Você viu o que eu falei? Nada vai impedir disso aqui cair. É sobre isso. Aqui tem uma cobrança muito forte em cima de alguém que vai ser retirado efetivamente. Eu não sei se é essa pessoa aqui que eu estou falando que fica me envenenando. Não sei se é. Que fica metendo a mão onde não é para ela meter. 5 de ouros. Aqui é perda total. Perda total. Perda total. Perda total. Perda total. Aqui é perda total. Perda total. Aqui uma situação vai ser completamente. Essa situação vai ser completamente parada. E isso aqui está acontecendo. Isso está acontecendo. A torre. A torre. A casa caiu. A casa já caiu. A casa já caiu. A casa já está caindo. Entende? Aqui já tem. Já aconteceu uma perda para essas pessoas. Elas já estão nos 5 de ouros. Isso aqui já se concretizou. 5 de ouros com 10 de espadas. Entende, gente? A torre é a energia da divindade agindo na Terra. E aí é o que eu falo. Quando as pessoas, principalmente essas pessoas covardes e maléficas, elas recebem uma punição, elas querem dizer que foi a gente que fez isso, que fez aquilo, compreende? Elas querem dizer que você fez algo, que alguém fez macumba, né? Peraí, tirar essa energia daqui. Uma pessoa aqui não vai mais interferir. Não vai mais. Não vai. Pode não ser esse que está direto aqui, mas alguém que está no meio disso aqui não vai ter mais poder de interferir na vida de alguém. Na minha, na de outras pessoas, essa aqui não vai mexer mais. E se ela ainda está fazendo, ela pode aproveitar justiça. Se ela ainda está fazendo, ela pode aproveitar o quanto ela quiser os últimos segundos dela nisso aí. Gente, isso aqui, mano, é o que eu tô falando, sabe? Não tem nem como. Sacou, mano? Não tem como. Gente, a justiça e a torre, sacou? Você não precisa ler tarô, gente.
Rei de ouros. Aqui tem a, o reequilibrar das coisas. Então, assim, aquela pessoa que perdeu, que no caso, por exemplo, eu perdi muita coisa, aqui tem a retribuição. O nove de ouros é o mérito de uma conquista, de uma estabilidade que você sozinho lutou para ter, entendeu? A justiça fala de mérito. A justiça com a torre, gente, é a energia de Xangô, para mim. Porque Xangô é o raio, né? O trovão. E a justiça, enfim. Né? Eu sinto que aqui algo já aconteceu, tá? Algo já aconteceu. Uma pessoa já recebeu uma cobrança. Inverteu. Oito de paus. Tá vendo? O oito de paus fala de movimentações, fala de notícias, fala do agir da espiritualidade. É a carta de Xangô também no baralho cigano, é a carta da montanha, o oito de paus. Então aqui tem a energia de Xangô. Efetivamente, a outra leitura, gente, que eu gravei, eu esqueci de falar isso lá, porque eu já tinha começado a gravar, tá? Mas eu já tinha tirado antes de começar a gravar. Mas lá eu falei o quê? Eu falei que quando eu vejo a energia de Xangô associada à energia de Ogum, para mim me lembra de um Itan, né, que fala, enfim, como se a, Xangô julga e a espada de Ogum é a que cumpre a lei, né? Então, Ogum, quando ele está associado com Xangô, ele é a execução daquilo que Xangô, da sentença que Xangô define, entende? Então, se Xangô julgar que uma pessoa é culpada ou inocente, que ela precisa pagar ou que ela merece receber, quem vai aplicar essa justiça é Ogum, entende? Não sei se é assim para verdadeiramente dentro das religiões afro-brasileiras, mas é a forma como eles me ensinaram a ver. Então tem forte essa energia aqui. E aí aqui essa carta veio, tem muita coisa aqui acontecendo, gente. Aqui tá tendo um fuzuê, tá tendo um retetê, aqui tá tendo um quebra-pau, aqui tá tendo disse-me-disse, aqui tem gente fugindo, aqui tem gente botando o dedo na cara do outro, aqui tem gente se escondendo, aqui tem gente ameaçando um ao outro, aqui o pau tá torando, só que isso aqui não tá sendo noticiado, entendeu? Estão tentando conter essa informação aqui, entende? Mas isso aqui ó, tem algum tipo de notícia que ainda não está pública, mas que vai vir. O que que é essa notícia? Rei de paus, o dependurado, uma prisão, eu acho. Tem uma sentença. Eu estou falando de sentença? Tem a aplicação de uma sentença. Tem uma sentença. Aqui tem uma sentença. Sentença, eu tenho certeza do que eu estou falando. Uma sentença aqui vai ser executada, vai ser cumprida. É a prisão de alguém aqui. Alguém vai ser preso. Eu garanto para você que alguém vai ser preso. Garanto. Gente, hoje são 15/3/2026. São 2h22. 222. De novo. Compreende? Tem uma prisão aqui. Se não é uma prisão, gente, a torre com o julgamento e o julgamento. Por que eu falei julgamento? 8 de espadas. Olha aqui a pessoa presa. Essa carta fala de prisão. A casa 8, gente. Ó, tem a casa 8 aqui, o 8 invertido, o 8 invertido. A casa 8 é a casa de escorpião, que é uma casa maléfica, muito, muito, muito maléfica. Fala de problemas mentais. Tá? E aqui o enforcado, tá vendo que é uma pessoa amarrada?
E ontem eu estava aqui falando que eles falaram para mim que tinha uma pessoa que estava com esses pensamentos de, que eu não vou falar a palavra aqui, entende? De se auto. Aqui tem uma pessoa que está sendo cobrada, muito cobrada, é o que eu estou falando. Aqui, gente, pode não ser, é o que eu falei, essa prisão, pode essa pessoa estar solta, ela não está presa dentro de uma cadeia, mas na mente dela, entende? A sentença já foi dada, entende? Ela sabe. Na mente dela, a espiritualidade já está cobrando essa pessoa. É o que eu falo, gente. Você pode sair por aí, gente, gritando, esperneando e fazendo passeata e não sei o que lá e BBB, tentando convencer os outros, mas a sua mente, da sua mente você não escapa. Você não escapa, não tem como fugir de si mesmo, gente. Não se engana, não se pode enganar a si mesmo, não se foge de si mesmo. E essa pessoa aqui, ela está presa com ela, entendeu? Com a culpa dela. Ela está presa com a culpa dela, mas aqui tem uma prisão mesmo, gente. Tem uma coisa aqui e é do nada, é do nada, do nada. Do nada algo vai acontecer aqui. Quatro de copas, rei de copas. O quatro de copas, para mim, ele fala muitas vezes de uma pessoa teimosa, assim, sabe? Uma pessoa meio que o quatro de copas, ele fala de você não aceitar uma situação, entende? Então, muitas vezes você fica na negação, compreende? Ó, aqui tem a lua, gente, aqui tem uma pessoa que ela é transtornada mentalmente. Ela está transtornada mentalmente. Aqui tem a lua, 18. Transtornada, transtornada, essa pessoa está transtornada. Transtornada, transtornada, muito medo. Muito medo. Aqui tem a carta do diabo, aqui tem a carta da lua. Muito medo. E você sabe, de novo eles estão falando sobre isso, você sabe o que está deixando essa pessoa louca? É porque aqui vai haver uma conquista. Tem uma conquista. Tem uma conquista aqui. Tem a libertação, a finalização de algo que essa pessoa tem muito medo que aconteça. Que alguém se liberte. Só que vai acontecer. Por quê? Porque, independente do que ela pensa aqui, balé de copas, é isso mesmo. Essa pessoa, gente, ou essas pessoas sabem que algo. Julgamento, eu falei dele, ele aí, ó. Julgamento, gente, aqui a torre, o julgamento e a justiça é um karma muito pesado. É o que eu tô falando. Se essa pessoa não vai ser presa mesmo, o que eu sinto, julgamento, entende, gente? Aqui é muito claro. Julgamento enforcado é uma reviravolta. Eu tenho certeza que essas duas leituras aqui têm conexão com a leitura que eu fiz, Deus Ex Machina. Absoluta certeza, porque essas energias aqui, gente, não são comuns. Quando eu vejo a Torre e a Justiça e o julgamento junto, pra mim é tipo assim, é a polícia espiritual, entendeu? É o BOPE espiritual, isso aqui. Muito forte. E realmente é o que eu tô falando. Eu estou fazendo essa leitura é para mim, gente. Eu só estou registrando porque eu vou. E de novo, né? Como eu falo, pode servir para outra pessoa. Mas agora, gente, nesse momento, como eu falei desse horário, a minha casa, o cheiro do gesso está totalmente molhado aqui. E aí é o que eu falo para você. Esse meu vizinho aqui, que as pessoas já sabem toda a história, se não, gente, vai lá no meu Instagram e olha. Ele tá, gente, assim, numa vibe de descontrole, de psicopatia terrível. Essa casa aqui, eu falo esse vizinho, gente, porque quem assume a graça é ele, entende? Só que, por exemplo, hoje tinha um cara aqui dentro com um carro. Então, assim, eu não sei se quando esse cara entrou,
Se entrou um cara escondido junto com ele dentro desse carro que ninguém viu, que eu não vi, e essa pessoa está aí dentro agora. É possível? É, porque eles são bandidos. Entende? Eles fazem parte de uma organização criminosa que eu já falei aqui, eu não vou tentar provar isso para ninguém, eu vou falar o que acontece. Quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. Então pode ter um bandido aí dentro e estão falando que ele não está aí. Mas alguém entrou aí. Pode ter entrado. Por quê? Porque um carro entrou aqui hoje, não dá para saber. Entende? O que eu falo para você, que vai chegar aqui, gente, nesse vídeo, é o seguinte: quando se trata dessas pessoas, desse grupo criminoso, nada é o que parece. Entende? Nada é o que parece, gente. Então, assim, teve o caso do cara que botou fogo no marido lá no apartamento, etc e tal, e que está preso, que é uma das pessoas que eu falei no vídeo anterior, que é a pessoa que eu falei no vídeo anterior que eu vou postar, que me perseguia há 4 anos já. Então, o que que acontece? É, Nossa, perdi o que eu ia falar. Você tá vendo? Enfim, gente, sumiu, desapareceu da minha cabeça. Acho que não é pra eu falar, né? Inclusive, eles já falaram pra eu parar de falar desse homem. É, Mas enfim, então, tá, que nada é o que parece. Então eu estava falando num vídeo que tudo que aconteceu em relação à forma como as coisas aconteceram, que foi noticiada, gente, é muito estranho para mim. Primeiro que assim, aquele cara, o crime mostrou a cara da vítima, só da vítima, do acusado não mostrou. Você entende isso? Saiu a cara da vítima estampada em todos os lugares, mas a do assassino não saiu. Não é uma coisa assim meio estranha? Eu achei muito estranho. Aí no outro dia, depois que eu estava aqui falando sobre isso, curiosamente no outro dia saiu uma foto dele, uma outra uma notícia repetida falando sobre a mesma coisa, com agora com a foto dele, na TV Guarapari aqui, etc e tal. Mas a matéria inicial não tinha a foto dele. No outro dia foram soltar, entende? Que é o que eu falo pra vocês, gente, que tudo nessa merda dessa cidade aqui é controlado por essas pessoas. Por quê? Porque a TV Guarapari, você imagina, gente, uma emissora de uma TV local numa cidade que vive de coronelismo, entende? Aqui, gente, é o esquema do coronelismo. Isso não mudou, isso não deixou de existir nem aqui em várias outras cidades. E a pessoa, se eu não me engano, pelo menos até então, era o proprietário, ou pelo menos era uma pessoa de grande relevância dentro da TV Guarapari, tem ligação política, não tem? As pessoas sabem disso, né? Vocês sabem, né? Tem uma ligação política muito forte. Então, vocês acham que não tem a ver o fato, gente, no dia do assassinato dele, ele não ter saído? É isso que eu tô falando, gente. Tudo que diz respeito a essa história, tudo que chegarem, gente, vindo dessas pessoas, vindo dessa história, você para, olha e pensa. O que que essas pessoas estão tentando desviar? É assim que você tem que agir com essas pessoas. Por isso que eu digo, quando eu saio aqui e que eles fazem coisas e eles começam a fazer coisas, eu fico só tentando assim ver pelas entrelinhas, entende? Por exemplo, o fato dele estar aqui nesse momento agora, jogando esse negócio, ele quer tirar uma reação de mim para algo. É isso que está acontecendo. A perturbação que eles estão fazendo aqui é para tirar uma reação de mim a respeito de algo. Eu fiz um boletim contra ele e ele não para. Entende, gente? Ele não para, ele não para. Por quê? Porque é o que eu estou falando de você olhar pelas entrelinhas. Quando você, gente, tem uma guerra vencida, você descansa, meu amor. Você descansa. Eu, gente, que estou aqui passando por isso, dessa pessoa tá jogando isso, eu estou aqui, daqui a pouco eu vou deitar e vou dormir, entendeu? Então, se uma pessoa, gente, tá constantemente, diariamente pedindo ajuda dos outros, vizinhos se juntando, não sei o que lá, diariamente, todo dia, numa demonstração patética de tentar mostrar força, por que que essas pessoas, por que que elas não estão fazendo churrasco, gente? Por que que elas não estão vendo Netflix?
Por que você acha que essas pessoas estão aqui botando câmera, gravando o que eu estou falando? Por que que você acha que essas pessoas estão 4 anos seguidos fazendo isso, criando um falso entretenimento para se desviar disso tudo? Uma tentativa desesperada de fazer alguma, entende? De manter uma pose. Essas pessoas estão fodidas, estão ferradas. E é muito fácil, gente, você perceber isso quando você para olhar, não é o que as pessoas estão fazendo, é a reação delas. Quando eu vejo que existe alguém dentro dessa casa aqui, que eu não sei quem é, gente, que não dorme, compreende? Que passa 24 horas do dia se cagando de medo. Como que você vai achar que você está no caminho errado? Quando eu saí na rua esses dias, eu com o celular na mão, ele simplesmente fugiu de mim. O Márcio fugiu de mim, da minha frente, de bicicleta. Que segurança é essa que essa pessoa tem? Entendeu? Então a coisa, o bicho tá pegando mesmo. É isso aqui, a casa tá caindo. Entendeu? E é o que eu estava falando, gente, da energia. A energia não mente. Você pode, todo mundo pode estar me vendo aqui, porque as câmeras estão na minha casa. Sou eu que sou fotografado pela rua, então eu que estou em evidência, beleza. Mas a energia, gente, não mente. Então, quando você está, gente, sobre isso aqui, ó, julgamento, torre, justiça, enforcado, 10 de espadas, 10 de ouros, só a sua alma está no seu corpo. A, a pessoa só está respirando, ela já foi embora, entendeu? A alma dela já cantou para subir. Aqui é isso, entendeu? É alguém que energeticamente sente a cobrança, compreende? Energeticamente sente a cobrança aqui. Cartas muito, muito, muito pesadas e eu voltei o 8 de espadas que estava aqui ainda, entendeu? Então aqui é o que? É o que eu sempre falo de uma cortina de fumaça, entendeu? Só um pouquinho. Ó, cortina de fumaça. Tá vendo aqui, ó? 7 de copas. É isso. O que esperar aqui? Ó, quis voar. 9 de paus, rainha de paus, o eremita, as de copas. Me fala dessa torre aqui, por favor. 5 de copas. 8 de copas. Tem a morte aqui. 2 de copas. O diabo. É o que eu tô falando. Aqui tem uma derrota. Alguém vai ter que ser retirado alguém vai ter que sair de um contexto. Essa pessoa sabe disso. Ou alguém já foi. Ó, o mundo. As de espadas, o Papa. Ó, o mundo, o Papa. De novo o 21, que é o que eu falei da outra leitura. Compreende? O mundo fala de finalização de ciclos. O Papa, 5, o número 5 forte também. As de espadas, 3 de ouros. É isso. Aqui tem uma resposta, tem uma coroação, tem uma vitória. É a torre caindo de um lado e uma vitória, um reconhecimento, alguma. é, Enquanto essa é isso, é a roda da fortuna mesmo, aqui por trás, entende? Aqui tem a roda da fortuna por quê? Porque aqui, enquanto essa torre está caindo na cabeça de uma pessoa específica ou de várias pessoas aqui, né, porque são muitas pessoas, ó, 10 de ouros, comunidade, muitas pessoas, a lua, ó, é o que eu tô falando. Isso está escondido, isso está oculto. Aqui tem um grupo oculto. E aqui, isso aqui está se desfazendo, entende? Está se desfazendo. Essas pessoas aqui, isso aqui está se desfazendo. A Lua, ó. Aqui são pessoas que não sabem o que fazer. A Lua, perdida. 2 pessoas especificamente aqui vão se ferrar muito. 2 pessoas aqui vão se ferrar muito, muito.
muito. E elas já sentem isso. Eu sinto até que elas já receberam essa confirmação. Só que elas estão aqui, ó, sete de copas, a cortina de fumaça. Sete de copas com a Lua. Por quê? Se tratando de mim, qual é a possibilidade que tem, gente, de existir uma falsa vitória? Criar uma situação onde pareça que eu sou obrigado, de novo, voltando a falar, que ele vai continuar enchendo a minha casa de coisa permanentemente, que ele não vai ser retirado, mas ele vai. Tanto ele quanto esse outro, essa família quanto a outra. De alguma forma, e eu não estou falando retirado da casa, eu não sei o que que é, mas a situação vai acabar. Isso eu garanto para você, isso eu não tenho a menor dúvida. Não importa as consequências até lá que eu vou ter que passar e esperar, mas isso vai acontecer. Essa leitura aqui eu vou até botar no título, que é uma leitura pessoal compartilhada, que talvez possa fazer sentido para alguém, mas é isso aqui que vai acontecer e é muito rápido, tá? É o que eu falei, eu na outra leitura eu falei de uns 30 dias. A Lua, a gente sabe que a Lua demora 28 dias para completar um ciclo, né? E hoje eu estava falando muito sobre essa questão os últimos dias eu tenho falado do calendário lunar. Outra coisa também, gente, que a Lua, o que que acontece? Por exemplo, é, tem muitas coisas que às vezes eu deixo de fazer. Por quê? Porque eu, depois de muita experiência, eu realmente entendi o poder que a Lua tem na nossa vida prática. Então existem iniciativas que eu quero tomar, coisas que eu quero fazer. Por exemplo, o meu canal eu abri ele no dia 1/1/1, entende? 1/1 de 2026, né? Que dá 1 também. O 2026 reduzindo dá 1. Então, e era uma lua específica. Então, coisas que eu preciso fazer, e às vezes as pessoas olham e acham que eu não estou fazendo nada, é por quê, gente? Porque não é o momento, porque tudo tem o tempo certo, entende? E o tempo certo das coisas que eu acredito hoje é o tempo astrológico, entendeu? É você saber, como eu estava falando de autoconhecimento, você entender qual é a lua que te favorece, qual é o céu que favorece você, entendeu? Então hoje eu sei qual é o céu que me desfavorece e qual é o que me favorece. E o que me desfavorece, por exemplo, que algumas pessoas devem já saber, porque eu já comentei algumas vezes, mas não vou comentar de novo. Dessa vez, por exemplo, eu estava preparado, não me afetou, entendeu? Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar, entendeu? Eu aprendi a usar aquela energia que era negativa, dessa vez eu usei ela ao meu favor. O Ás de Espadas, o Três de Ouros, aqui tem uma vitória. Essas pessoas têm consciência disso. Aqui, gente, as coisas estão claras como cristal. Aqui tem uma bomba caindo, tem uma verdade desfazendo totalmente uma mentira aqui, sobre duas pessoas em específico. Tem uma verdade sobre duas pessoas em específico que está desmentindo toda uma situação diabólica aqui. Ó, o diabo com 5 de ouros. E aqui tem o povo da rua caindo em cima de alguém. E aí esse cair em cima, eu não sei exatamente o que que é, tá? Mas é o que eu estou falando. Depois, gente, não vem ninguém falar que eu mandei isso, que eu mandei aquilo, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é a justiça com o julgamento e isso aqui são consequências, entende? Isso aqui não é porque alguém chamou a mãe do outro de vagabunda, entende? Não é esse tipo de coisa aqui. Não é porque, sei lá, não são coisas nesse sentido, gente. Por mais que, por exemplo, seres demoníacos como esse homem não entendam a espiritualidade, a força do tarô, tem, gente. Isso aqui, por mais que em muitas leituras a gente sempre. Eu até vejo, gente, leituras, e como eu digo, eu demorei 4 anos para ver uma justiça efetiva se cumprir na minha vida, mas ela aconteceu. Mas eu confesso que houve muitos momentos que, para essas coisas que realmente eram muito difíceis de acontecer, eu quase caí na desesperança. Por quê? Porque sempre sai isso aqui para mim. Em relação, por exemplo, a esse homem que me perseguia. Sempre saiu a carta da justiça e a carta
do julgamento, a carta da torre. Sempre, gente, desde o primeiro dia que ele me perseguiu e que eu tinha o tarô na mão, sempre saiu essa energia aqui, de justiça, torre, julgamento, sempre. Roda da fortuna. E cada dia que foi passando durante esses 4 anos, eles foram piorando as atrocidades que eles fizeram comigo. Cada vez eles foram piorando. Mas, ao mesmo tempo, mesmo os piores feitos deles, eu resisti. E esse, por si só, já é uma torre na vida dessas pessoas todas. É um belo cala-boca que eu dei na vida deles. Eu dei uma lição nessas pessoas que elas não vão esquecer jamais. Não importa o que aconteça comigo amanhã. Eu mostrei para elas que sobre a minha vida elas não têm poder. Entendeu? Essa torre já caiu há muito tempo. E eu só demorei para entender. Compreende? Porque a justiça, gente, é o que eu estou falando. Aqui é uma mente em colapso, é uma pessoa que está em colapso, não importa o que as outras pessoas achem que ela está passando, que ela está bem. Entende? Que ela é a certa e que eu sou a errada. Não é sobre esse tipo de justiça, gente, que estamos falando aqui. Porque essa justiça aqui, ela é individual. Aqui tem uma justiça coletiva, mas tem uma justiça individual acontecendo também com cada uma dessas pessoas, que é o quê? A consciência. Você pode ter ganhado 5 milhões, você não vai usufruir desses 5 milhões, entendeu? E não é diferente de mim, não é porque tem pessoas te perseguindo e te difamando. É primeiro porque você não vai ter tempo de usufruir isso. Você sabe que não vai valer a pena. A sua consciência não te deixa dormir. Aqui, gente, tem uma pessoa que ela não tem fome, entende? Essa pessoa aqui, ó, ou mais pessoas. Eu sinto duas pessoas em especial. Aqui tem uma pessoa que ela não sente fome, que ela não dorme. É isso aqui, entendeu? É isso aqui. E não é porque estão fazendo o que estão fazendo comigo. Isso aqui é a justiça, é o que eu estou falando. Toda vez que eu vejo esse homem aqui passando a perturbação que ele está passando, eu vejo a justiça de Deus ser feita, sabe por quê? Porque foi o que ele fez comigo e ainda faz muitos anos. Só que diferente dele, eu não estou fazendo nada, entendeu? A minha mão tá limpa disso aqui, entendeu? A minha mão tá limpa. Ele precisa da ajuda de pessoas e etc e tal para me causar perturbação. Eu não preciso fazer nada. O fato dele existir na face da terra perturba a mente dele. Você quer uma justiça maior do que essa? Entende? Cada dia que eu tô aqui, gente, fazendo o que eu tô fazendo, entende? Com todas as críticas que eu recebo, com as ameaças que eu recebo, com tudo que eu passo diariamente nessa casa, cada dia que eu levanto, que eu vou para academia, que eu vou pro vôlei, que eu faço um almoço, cada coisa dessa, eu estou esfregando uma vitória na cara de todo mundo, entendeu? Cada vez que eu levanto e vou malhar, que eu pego a bicicleta que eles já furaram o pneu inúmeras vezes, que me atropelaram, entende? Cada vez que eu consegui um emprego que tinham me retirado do outro, eu dei uma lição neles, entende? Porque é isso que eu estou falando, gente. Eu sou assim, e é disso que a espiritualidade gosta, e é isso que me faz estar aqui, gente, como eu sempre digo, não é porque eu não estou passando nada, é porque eu sou uma pessoa muito forte, muito corajosa, e eu, por conta disso, conheço o mérito espiritual que eu tenho, compreende? Eu sei o mérito espiritual que eu tenho. Todas as vezes que furaram o pneu da minha bicicleta, sabe o que eu fiz? Eu consertei. Toda vez que tiraram o meu emprego, sabe o que eu fiz? Eu consegui outro, entendeu? Toda vez que me deixaram doente, eu me curei. Não importa, gente. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, gente, cada dia mais eu estou emagrecendo e eu estou falando. Eu bebo a água daqui, meu estômago na hora começa a doer. Eu começo a passar mal. Eu já sangrei sangue muitas vezes, entende? E eles ficam inventando todas as vezes fofoca, dizendo que é drogas, que eu tenho, eu soro positivo, gente, mas eu sou indetectável. A minha saúde é de ferro. Quem acompanhou
o meu acidente, sabe do que eu estou falando. A minha imunidade não está nada baixa. Isso é um fato. Entende? Porque a forma como meu pé ficou, gente, se eu tivesse qualquer problema de saúde, meu pé tinha sido amputado, como foi o da minha mãe, que era a intenção deles, tá? Então, gente, cada dia que eles tiram, beleza, eu vou lá conquisto de novo, entendeu? Eu emagrecer agora não tem problema. Eu depois engordo de novo. Se eu ficar sem comer amanhã, se eu não comer hoje, eu vou comer amanhã. Se eu não comer depois de amanhã, eu vou comer depois, entende? Não importa. O que me importa é o que eu estou falando. É que todas as vezes eu sozinho estou, ó, dando uma bela lição na cara de pessoas que se acham poderosas, que se acham melhores, que se acham que têm poder, mas no fim, sem elas estarem juntas umas da outras, elas não produzem nada. Elas não conquistam nada. Então, essa é a maior justiça, gente, que pode existir na face da Terra. Eu, como gay, entende? Eu sendo tudo o que essas pessoas odeiam, estar sozinho, destruindo toda uma rede de mentira, de engano, de irregularidade, de imoralidade, entende? Isso é o maior, gente, aprendizado que essas pessoas vão ter na vida delas sobre quem elas verdadeiramente são. Isso é o que eu estou fazendo, entende? E aí é o que eu tento explicar para as pessoas que não é sobre mim, entende? Da mesma forma que o que está acontecendo não tem nada a ver, gente, com algo que eu fiz ou deixei de fazer, com o que minha mãe fez ou deixou de fazer. Isso que está acontecendo aqui também, que foi o que eles me explicaram depois, é essa ideia de assim, o fato de eu estar envolvido no meio disso é para eu servir como espelho para essa pessoa que se acha o bambambam, bam, bam, de mostrar para ela que você não é. Dessa pessoa que fica por aí batendo em mulher e em criança, ameaçando mulher e criança, de que ela faz isso com eles, mas comigo ela não faz. Entendeu? De que em mim ela não bota medo. Ela pode botar medo em criancinha, em idosos e em mulheres, mas em mim ela não bota. Que esse homem aqui também, ele pinta e borda com a mulher dele. Em mim ele não põe medo. Que se eles não intoxicarem minha água e não sei o que lá, gente, eles não conseguem nada. Se eles não pagarem, porque eles pagam, gente, pessoas, entendeu? Eles pagam pessoas para falar coisas, por quê? Porque essa merda desse lugar, dessas pessoas, eles têm a cabeça desse tamanho, entendeu? Eles não confiam na própria competência deles e aí eles aceitam qualquer migalha para fazer qualquer coisa, porque se não for isso, já era, entendeu? Enquanto eu estou aqui com dignidade, com coragem, sozinho, não estou pedindo ajuda, não estou implorando para ninguém parar de me machucar, não estou implorando para ninguém parar de me envenenar, não estou implorando para ninguém acreditar em mim. Entende? Eu não estou mendigando nada de ninguém, gente. Quem está mendigando são eles. São eles que todos os dias saem por aí implorando por ajuda, pagando para as pessoas. Compreende? Como que é uma coisa assim extremamente distorcida, entende? Eu tô aqui, gente, hoje, por mais que todo mundo ria disso, por mais que ninguém acredite em mim, eu estou dando um show para todo mundo do que é ser um homem. Eu estou dando um show para todo mundo do que é ser um homem. Eu estou mostrando para esses homens que eles não têm poder sobre ninguém, o quão ridículo é o papel que eles fazem. É isso que eu estou fazendo aqui, entende? É sobre isso, tá? A justiça, gente, quando a gente fala de justiça divina, você não precisa é, essa coisa da lei do retorno, sabe? Assim, às vezes você está esperando ver uma pessoa caída morta no chão para entender que ela sofreu a lei do retorno. E não é assim que funciona, não, gente. Eu falei esses dias sobre os ataques mentais. Eu tenho uma leitura que eu falei sobre ataques mentais, magias, né? As magias, para mim, elas têm muito essa ideia do ataque mental. E é a mesma coisa, gente. A espiritualidade cobra a outra na mente. E diferente, como eu disse de mim, eu não estou precisando usar de nenhum artifício. Eu estou apenas vivendo. Entendeu?
Eu estou apenas vivendo. A minha presença aqui deixa esse homem louco. A forma como eu lido com a presença dele deixa ele louco. As coisas que eu falo na cara dele deixa ele perturbado. E ele, ó, calado. Entende? Isso é uma justiça, gente. Deus está aqui na frente do meu perseguidor, do lado do meu perseguidor, do meu torturador, do meu abusador, do ladrão, do cara que participou da doença da minha mãe, da morte da minha mãe, da tortura mental da minha mãe, esse vagabundo covarde, e falar tudo que eu penso na cara dele e eu ouvir, ó, silêncio. Entende? Isso é uma justiça que não tem nada, não tem. E como eu digo, pode ser ele, pode não ser, eu não sei. Porque, como eu sempre falo, gente, é isso aqui, ó, esse condomínio aqui, essa rua aqui, essa construção aqui, isso aqui tudo é uma fachada para crimes. Crimes, tá? Para mim, até esse terreno aqui, ele é ilegal. Para mim, isso aqui existe ilegalidade sobre quem é o dono desse terreno. Desse terreno que foi construído isso tudo aqui. Para mim, isso aqui foi invadido, tá? Para mim. Posso provar? Não posso, mas eu acredito que foi. A estrela. Entende? Por isso que não é o que eu falo, não se pode investigar, não pode ter uma investigação sobre essa casa criminal, não pode ter uma investigação sobre esse homem porque ele não tem propriedade dessa casa, ele não tem como provar, possivelmente, porque é o que eu tô falando, gente. Se essas pessoas pudessem provar alguma coisa, gente, é estrela, você entendeu? Assim, eu vou parar até de falar aqui, porque sinceramente, pra mim já deu, gente. Quem não viu vai ver. Mas é o que eu estou te falando. Aqui, o que que é a estrela? É essa ideia que eu estou te falando, mano. A estrela, gente, ela fala da fé, entende? E a fé, ela te proporciona você fazer o que eu estou falando. Você me tirou, eu conquisto. Você me adoeceu, eu me curo. Compreende? Você me prejudicou, eu me recupero. Você tá me causando tortura, eu estou entregando na mão de Deus, entende? Eu não vou sujar minha mão com uma pessoa que já vai descer para o inferno, entende? A minha fé me garante isso. A minha confiança não é em Deus, entende, gente? Aqui não é uma questão, a justiça, gente, ó, a justiça, o julgamento, o enforcado, a torre, o mundo, o Papa, a lua, ó, arcanos maiores, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dos 22 arcanos do tarô, tem oito aqui. Curiosamente, a casa 8 está muito forte. O número dessa casa é 8. 8 é o número do infinito. Compreende? Então, assim, a gente tem aqui muitas cartas que falam de alta espiritualidade, sim. Muitas cartas que falam de karma, também. Julgamento, torre, justiça, falam de karma. Mas o que que é isso aqui, gente? Isso aqui são as leis universais, não é espirituais, entende? Aqui nós não estamos falando da espiritualidade apenas. Aqui são as leis do universo. Compreende o que eu estou falando? As leis universais, leis de causa e efeito. É sobre isso aqui. E contra isso aqui, gente, é o que eu estou falando. Se você quiser que o Sol nasça às 4 da manhã, você vai conseguir? Não vai. Você pode ser o Bill Gates. Você pode se achar a pessoa mais poderosa da face da Terra. Você não vai conseguir. Por quê? Porque é uma lei universal. O universo, compreende? Tem a rotação, né? Os movimentos que eles estão muito bem definidos. E eles não vão sair do curso
Porque uma pessoa daqui da Terra, você compreende, gente? O que que é o ser humano comparado ao movimento da Lua? Ao comparado à trajetória do Sol? A gente não é nada, entende? A gente não é nada. E é essa ideia que eu estou falando que vai ser trazida para essa situação aqui. A torre com julgamento fala de despertar, fala de a torre de julgamento e o enforcado são três cartas que têm essa ideia da mudança de visão, da mudança de perspectiva, da quebra de uma crença, da, 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 da alteração de uma forma de pensar. E tem a ver com o quê? Com o quanto você tem relevância na face da Terra e tem importância. E eu estou falando tanto nos dois sentidos, o quanto que você estar aqui e querer algo, entende? Surte efeito nesse sentido, entende? O quanto que você quer e o que você acredita tem relevância para o resto do universo, sabe? Tem essa ideia aqui, mas também tem essa ideia, assim, de o quanto você é importante para permanecer aqui. Entende? Você está aqui no universo fazendo o quê? Só destruindo? Entendeu? Ontem, gente, eu encerrei falando sobre isso. Falando que eu fui dormir falando sobre isso. Que assim, se eles lá, gente, seja lá de cima, seja lá de baixo, se alguém falar assim, essa pessoa deu o tempo dela. Aqui agora, do jeito que eu tô, meu olho fecha, eu não acordo mais. Entende? É assim pra todo mundo. Então, se você, gente, é o que eu tô falando, tem um monte de espírito aí, gente, na fila pra encarnar. Tem um monte de gente que quer estar aqui, entendeu? Porque assim, você compreende que até para as trevas, gente, uma pessoa covarde não tem importância? Que é o que nitidamente está acontecendo com essa pessoa em específico que eu estou falando. Você percebe nitidamente que ela está perdida, entendeu? Ela foi largada, essa pessoa. Porque nem as trevas querem ela. Porque o que que uma pessoa covarde vai fazer, gente? Que utilidade ela tem? Você compreende o que eu estou falando? Nenhum ser, gente, nenhum ser. Você não chama a atenção de nenhuma força se você for uma pessoa covarde. Você pode dar a oferenda que você quiser, entende? Porque é o que eu estou falando. Até, gente, os seres muito considerados malignos, eles gostam da coragem daquela pessoa que chega e fala: Eu quero isso mesmo, eu quero tal coisa mesmo, entende? Do que aquela pessoa que fala: Ah, eu gostaria que não sei o quê. Eles não gostam disso. Eles gostam de pessoas convictas, entende? Essas pessoas que estão meio pra lá, meio pra cá, essas pessoas que você nem escuta a voz delas, por que que uma pessoa dessa vai ficar na Terra? Porque uma força grandiosa, seja da luz ou seja das sombras, vai paramentar essa pessoa. Se ela não tem fibra, se ela não tem força, compreende? Não vai acontecer, gente. E aí, gente, é o que eu tô falando. Eu não tenho medo. Por que que eu tô falando isso aqui assim? Aqui, ó, a porta tá aberta. A porta daqui dos fundos tá aberta. A porta aqui da frente tá aberta. Eu sou acuado, coagido, sabe, gente? Eu vou trocar a palavra ameaçado. Eu sou coagido o tempo inteiro aqui por esses vizinhos covardes, famílias inteiras. Não é uma pessoa só, famílias inteiras. Por isso que quando eu falo dessa casa, eu estou falando de mãe, estou falando dele, da mulher dele, e seja mais lá quem que frequente ou esteja aqui. Quando eu falo dessa casa aqui, eu estou falando da família inteira. Participação da mulher, do marido, entende? Aqui também, nos fundos, não é uma pessoa ou outra, é a família, é a casa, entende? As pessoas, elas se juntam
contra uma só. E elas continuam achando isso bonito, enfim, beleza. Mas você compreende o que eu tô falando? O nível disso aqui? Se ele quiser pular aqui agora, gente, e entrar e vir me dar uma facada, ele vai fazer. Só que ele vai fazer isso independente se eu falar ou não. Mas se for agora, gente, o meu último dia na face da Terra, se hoje, ó, são 3 e 3, se hoje 15 de março de 2026, se esses foram os meus últimos 30 segundos na Terra, eu vou morrer falando o que eu quis falar. Como sempre, eu não vou para dentro de um caixão, ou ser queimado, ou ser esquartejado, ou seja, sabe-se lá Deus o quê. Como um covarde, como alguém que não falou para esse filho da puta o que ele precisa ouvir, o que eu penso sobre ele. Entendeu? Se esses forem os meus últimos 30 minutos de vida, vai ser assim que eu vou passar eles. Entendeu? Jogando o meu tarô, falando o que eu quero falar e não me acovardando dele estar jogando isso aqui numa tentativa de me deixar desesperado. Para você ver, gente, como assim a espiritualidade ela é tão poderosa que você sabe o que acontece? Eu fumo, gente, igual uma caipora, eu estou sem fumar. Você acredita nisso? Eu estou sem fumar, passando por isso tudo que ele está fazendo, gente. Não sei se é ele, não sei se é aqui, o outro daqui, porque as duas casas são interligadas, gente. Não é meu papel descobrir isso, entende? Porque eu estou aqui dentro de casa, eu não tenho como saber qual é o mecanismo que se utilizam para fazer isso. O certo era a polícia pegar essas duas pessoas, como eu pedi, e investigar quem são elas, da mesma forma que fizeram comigo, que puxaram a minha ficha criminal, mas que está limpa. Diferente, no processo não tem a ficha dos suspeitos, tem a ficha do autor da denúncia. Vocês já viram isso? Eu nunca vi, entendeu? Então, quem tem que provar algo do que eu estou falando não cabe a mim, gente. Eu não sou investigador. Eu não tenho um aparato para fazer uma investigação. Porque se fosse assim, a polícia então poderia despedir todo mundo. Porque se quando você vai lá para fazer uma denúncia, não te atende. Se quando você precisa de proteção, não te protege. Te persegue. Se quando precisa fazer uma investigação não faz, por que que tem esse monte de policial aí então? Pra quê? Entendeu? Se eu vou precisar fazer. Eu fui na delegacia, falar, mano, roubaram tal coisa dentro da minha casa. Ai, qual é a sua teoria? Eu falei, deu vontade de falar, mano, mas o policial é você. Qual é a sua teoria? Me contrata então. Compreende, gente? O delegado perguntando qual é a minha teoria. Uai, você que tem que me dizer a teoria. Eu sou a pessoa que está sofrendo. Eu não sou o delegado. Eu não tenho como acessar dado das pessoas. Você tem que fazer o seu trabalho. O meu papel como cidadão é vir aqui informar o que está acontecendo. Entende, gente? Que coisa absurda. Então, gente, é sobre isso. Compreende? E na outra leitura que eu fiz, o louco, ó. O salto de fé. Compreende o que eu tô falando? O salto de fé, mano. A libertação. 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 Aqui vai ter. Vai ter uma libertação. Rei de espadas. Gente, eu sinceramente eu tô sentindo uma coisa de medida protetiva, que foi o que eu solicitei em relação a esse homem aqui, tá? Eu solicitei, eu dei entrada no pedido de medida protetiva contra esse homem. Não sei como é que tá, mas eu dei o pedido, eu fiz o pedido. E aqui o rei de espadas com a justiça é o que eu falei. Aqui tem uma sentença, tem alguém que vai ser preso, tem alguém que vai ser pego, uma medida protetiva vai sair. Eu não sei o que que vai acontecer aqui, mas aqui a leitura é séria, o bicho vai pegar e eu falei, pode contar no máximo 30 dias que isso vai acontecer, tá? E aqui, gente, e assim, de novo, porque como eu digo, isso aqui, ó, o imperador, nove de copas, rei de espadas. Aqui é uma solicitação atendida.
Aqui tem uma solicitação atendida. Judicial. Aqui tem um pedido atendido. Como eu disse, cada gente, coisa que eu faço, que para você que está aí de fora vendo, é uma coisa totalmente aleatória, sem sentido, como eu digo o fato de eu cantar aqui em casa, que as pessoas ficam zoando, lá na frente, quando vocês lembrarem, quando vocês voltarem nesse vídeo aqui e que vocês relembrarem, repassar pela cabeça de vocês tudo que foi espalhado por aí, de forma distorcida para me humilhar e para me colocar como maluco e não sei o quê, vocês vão conseguir entender o tamanho da coragem que eu tive, que eu estou tendo, da leveza como eu passei por tudo isso, porque é o que eu estou falando, gente. Eles querem de mim, sabe o que eles queriam de mim? Eles queriam retirar, me causar tanta dor que eu fosse incapaz de sorrir de novo. Eles queriam me causar tanta opressão que eu fosse incapaz de falar de novo. Eles queriam me causar tanta vergonha que eu fosse incapaz de sair na rua de novo. Entende? Eles queriam me difamar tanto no meu ambiente de trabalho que eu fosse incapaz de conseguir um emprego de novo. Eles queriam destruir tanto a minha reputação e causar tantas situações na minha vida afetiva que eu me sentisse incapaz de me relacionar com alguém de novo, que eu sentisse que, entende assim? Quiseram fechar todas as áreas da minha vida e no fim, sabe o que aconteceu? Eles não fecharam nenhuma. E é por isso que eu estou falando que isso por si só, gente, já é essa torre, porque a torre é uma quebra de crença, é uma quebra de expectativa, entendeu? É um colapso. É isso que está acontecendo. Essas pessoas estão colapsando. Por quê? Porque eu estou indo contra todas as probabilidades. Tudo que esperaram de mim, eu estou fazendo o contrário. Entendeu? Essa torre aqui não é apenas assim, ai, Deus está agindo. Não, essa torre aqui sou eu trazendo essa torre. Entendeu? Eu estou sendo essa torre aqui para essas pessoas. Todos os dias. Cada vez que ao invés de pegar uma faca e sair na rua aí atrás dessa pessoa, desse nazista, ao invés de eu revidar contra ele, que eu canto uma música, que eu faço gracinha, que eu zoo com a cara dele, que eu debocho da cara dele, ele está perdendo, entendeu? Cada vez que eu vou lá naquele vôlei que as pessoas ficam me perturbando, criando situações, que esse garoto me humilhou lá no meio de todo mundo, que eu apareço e dou minhas caras lá e eu jogo bem pra caramba, eu estou dando um tapa na cara dessas pessoas. Eu estou trazendo a torre para aquele lugar. Se amanhã falarem que eu não posso ir lá, beleza. Mas não vai ser porque eu tive vergonha, não vai ser porque eu fugi da raia, não vai ser porque me ameaçaram como ameaçaram e tentaram me botar medo e eu não tive medo, entendeu? Não vai ser porque esse garoto de programa escroto, vagabundo, fez o que fez, querendo me humilhar e eu deixei. Não vai ser. Vai ser porque eles não conseguiram o que queria e não souberam lidar com isso. Entendeu? Se quebrarem minha perna lá no vôlei por conta disso que eu tô falando, foda-se. Como falaram que ia fazer, não falaram? Vocês não estavam querendo fazer isso? Se fizerem isso, foda-se. Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês a fraqueza de vocês, que a minha língua tem um poder que vocês só conseguem se juntando e fazendo armadilhas. Compreende? É sobre isso, gente. Quem está passando vergonha aqui não sou eu, porque eu tô sozinho, mano. Vocês estão com um monte de gente e vocês não estão conseguindo o que vocês querem. Compreende? Eu quero deixar isso registrado aqui, eu quero deixar no meu canal no YouTube para todo mundo ver. Quando isso tudo acontecer e vocês voltarem aqui e aprenderem, gente, o que realmente é o que eu estou falando, o que realmente é ser um homem, o que realmente é ser um espiritualista, o que realmente é ser um filho de Exu, o que é realmente ter uma pomba-gira. Entende? O que realmente é ser um filho de Ogum, o que realmente é ser um filho de Xangô, o que é realmente ser um filho de Oxóssi.
tá? Nenhuma espiritualidade gosta de gente covarde. Se você acha, se você se diz ter Exu e Pombagira, que são pessoas, você sabe o que são as Pombagiras, gente? As Pombagiras são mulheres que foram muito oprimidas, muito oprimidas. Você na posição de opressor, você não tem Pombagira, mano. Entende, gente, o que eu tô falando? Você tem outra, existe um outro ser se passando por Pombagira perto de você. As Pombagiras não gostam de opressores, porque elas foram oprimidas. Compreende? São mulheres que, para o tempo delas, né, por exemplo, muitas foram bruxas, muitos foram, Exus foram bruxos. Os Exus, gente, versados na magia, eles têm esse conceito. Por quê? Porque eles viveram uma encarnação que tiveram acesso a esse conhecimento. E muitos deles foram perseguidos e etc e tal. Então eles não gostam de perseguidores. Exu não gosta, gente. Você sabe o que fizeram com os africanos, gente? Que foi da onde surgiu, a gente absorveu essa cultura. Vocês lembram o que aconteceu com os africanos que vieram para o Brasil? Com a nossa ancestralidade? Vocês sabem quem são os ancestrais de vocês? Você olha para sua cor, você aí, garoto Bruno, você olha para sua cor, você percebe que cor você tem? Você sabe o que que os seus ancestrais passaram? O que os nossos ancestrais passaram para chegar até aqui para hoje você fazer essa vergonha? Entende, gente, o que eu estou falando? É sobre isso. As pessoas têm que entender o contexto cultural das coisas, porque se você acha que você deitar o seu padê todo politicamente correto do seu pai de santo em uma encruzilhada, se isso significa que você tem Exu, você não tem. Não tem, gente. Você não é um filho de Xangô se você é um injusto. Você não é um filho de Ogum se você tá aí se acovardando perante as guerras que você tem que lutar, as causas que você tem que pegar para você, que você vê no seu dia a dia. Entende? É sobre isso. E eu estou aqui mostrando, sendo um espelho para mostrar isso para vocês, gente, com essa cara aqui, com esse corpo aqui, com esse cabelo aqui, com esse cenário aqui, dessa forma aqui. Eu estou dando um tapa na cara de vocês, vocês só não querem aceitar ainda, mas vocês vão voltar aqui e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, tá bom? Beijo pra vocês. É isso. Tchau.